Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu gostaria de mostrar para vocês uma das ferramentas mais poderosas que a gente tem numa gestão de empresa, que parece ser muito simples, né? Mas que é fundamental para a operação diária da nossa empresa, que é o chamado fluxo de caixa. São todas as entradas e todas as saídas que eu tenho e o saldo bancário disponível para saber se eu tenho dinheiro ou não para as operações diárias no meu ERP. Eu desenvolvi um relatório aqui para disponibilizar para vocês. Esse relatório vai estar disponível no final da aula, né, no final do vídeo. Eu vou colocar o link para que vocês possam adquirir esse relatório já desenvolvidos, juntamente com duas visões de dados, onde eu vou demonstrar aqui para você. Esse relatório foi totalmente voltado para quem usa o ERP da TOTVS, linha RM Sistemas. Tá? Então, é um relatório extremamente 100% financeiro, onde vai ter todo o meu faturamento, vai estar previsto no meu financeiro, e esse relatório vai interpretar esses dados e te trazer as informações de disponibilidade de saldos, tá? Todos os lançamentos que eu vou ter de acordo com a minha projeção. Então, por exemplo, eu quero projetar 3 meses aqui, tá? Então, ele está indo do 3 do 7 a 2 do 10, e ele traz todos os lançamentos de receita e todos os lançamentos de despesas, tá? E no final, ele faz o saldo final, ou seja, o meu fluxo de caixa com toda a minha previsão financeira que eu tenho, qual que é o saldo resultante no final dessa projeção. Isso é fundamental e é um relatório que já está pronto. Então, se você usa o RM, você já vai poder utilizar esse relatório, tá? Algumas informações, né? Criei algumas visões de dados que são direto no banco de dados. Então, se você tem um TI na empresa, basta mostrar, né, esse vídeo para ele, que ele, se você deseja contratar, que eu já vou colocar os artefatos aqui. É só executar na base de dados e o relatório já é um arquivo onde ele já vai buscar da sua base de dados, tá? Bom, veja bem, então eu vou explicar o relatório passo a passo, mas antes eu gostaria de mostrar algumas configurações que é necessária no RM, tá? Então vou entrar aqui no meu ERP, no TOTVS, tá? Então, esse relatório, ele vai olhar basicamente o quê? A minha movimentação bancária conta caixa, então eu tenho que ter o saldo total do meu banco, conciliado dia a dia no meu sistema. O financeiro é para isso. Ele vai ter banco a banco e qual saldo eu tenho disponível naquele dia, né? O que acontece? Isso aqui tem que bater com o que está no seu banco, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho 1.985.712,78. Então, o Power BI, ele vai trazer exatamente esse valor aqui no dia 30/6, que é o último extrato de caixa compensado, né? Então, todas as operações, vamos voltar aqui no RM, ó, eles têm os extratos, né? Todo banco tem o extrato, vou colocar todos aqui, por exemplo, né? E esses extratos vão gerar um saldo algébrico aqui, né? Onde retorna-se o número que vai bater com a sua disponibilidade bancária. Aqui, ó, eu vou trazer também a listagem de todos os bancos que o saldo é maior que zero. Tá? Então, 1.985.712,78 distribuídos nesses bancos aqui. Então, aqui já tem um filtro onde só traga onde tenha saldo positivo ou negativo. Então, ele já eliminou aqui 4 bancos aqui que eu não estou utilizando. Tá? E aqui ele disponibiliza esse saldo nessa data. E a partir de agora, né, eu estou projetando o meu saldo de caixa a partir de julho, agosto e setembro. Estou projetando um trimestre de quais serão minhas disponibilidades para esse trimestre, para ver se eu consigo investir, se eu consigo fazer contratar algum serviço, enfim, né, para evoluir a minha instituição e fazer minha análise financeira. Todo financeiro precisa disso aqui, né? Então, basicamente,
Tá? Então, a primeira coisa no RM é a conta caixa e a disponibilidade financeira bater com o meu saldo bancário. A segunda coisa é o lançamento financeiro. O RM, tá? Ele vai trabalhar aqui, ó, com natureza orçamentária financeira. Então, esse relatório, você precisa ter uma natureza orçamentária. Essa natureza orçamentária, ela é vinculada com o orçamento, tá? Então, depois eu posso fazer orçamento, por exemplo, aqui, ó, água e esgoto. Eu tenho previsto aqui, eu vou fazer um orçamento de 550 mil para todos os meus imóveis durante o ano, né? E depois ele vai realizando esse orçamento. A natureza orçamentária também tem esse vínculo. Então, eu precisaria utilizar essa natureza, cadastrar essa natureza. Se você não souber ou precisar de uma ajuda quanto a isso, quanto a esses processos no RM, eu estou aqui para te ajudar também. Você pode me contactar via meu canal aqui, tem meus contatos. Você pode me chamar e a gente faz um levantamento de processos para te ajudar nesse relatório, tá? A outra coisa que a gente vai usar é o centro de custo. Então, eu tenho água e esgoto, né? Mas eu poderia ter toda uma análise de centro de custos, onde eu ratearia esse centro de custo e essas despesas, que 99% das empresas utilizam essa estrutura. No RM vai ser a natureza e o centro de custo, tá? Voltando aqui para o relatório, então vem aqui comigo. Aqui a gente vai ter as abas de projeção de fluxo de caixa, ou seja, aqui são todos os lançamentos de entrada, de receita e despesas em aberto. Então, todos que ainda não foram realizados. Tá? Então, esse relatório vai ser gerado por essa tela aqui. Ó. Eu tenho contas a pagar e a receber lançamentos, e eu vou abrir esse lançamento, todos os lançamentos em aberto da minha instituição. Tá? Então, eu vou até tirar aqui, por exemplo, os baixados, né? E os cancelados. Então, aqui, ó, eu teria todos os meus lançamentos, ó, a pagar, a receber. E aqui, dentro de cada lançamento, tá? Vamos editar. Eu tenho dados adicionais e ele faz um rateio. Então, por exemplo, ele está me dizendo que é receita de mensalidades para recursos humanos. O curso de recursos humanos, por exemplo. Ok? Então, esse relatório será montado assim, ó. Então, por exemplo, eu vou ter a receita de mensalidades para educação infantil, medicina, direito, né? E assim sucessivamente, a partir do mês de julho, né? Então, todos os lançamentos em aberto a partir de julho, que é a minha data projetada. Então, 3 meses, avançar 3 meses a partir da data de hoje. Então, eu projeto o meu fluxo de caixa, ele vai trazer tudo que eu tenho de receita de mensalidades, que é a natureza orçamentária, separado por centro de custo, tá? E esses relatórios são todos desenvolvidos através de drill down. O que é o drill down? Tá vendo aqui no relatório fazer drill? Então, por exemplo, as linhas aqui, ó, eu posso fazer o drill up, né? Então, eu vou voltando aqui, ó. Então, eu tenho receita, faturamento, outras receitas, né? Eu poderia subir aqui para o primeiro nível para ver o que eu tenho de receita e despesa e descendo o meu drill down, né? Então, por exemplo, de receita eu tenho faturamento, de despesas eu tenho gasto com pessoal, imposto, aquisição, despesas administrativas. E ele vai abrindo o meu relatório aqui, né? Então, aqui, ó, tenho meus impostos e taxas, aquisições de bens, despesas administrativas, né? Tenho meu gasto com pessoal, tenho meus salários, né? Enfim, eu vou ter todo o gasto que a minha empresa tem aqui na minha instituição, tá? O PIS, o IRRF, o PIS e COFINS e CSLL a recuperar. Então, o RM permite fazer tudo isso. Se o seu sistema estiver configurado para usar natureza orçamentária e centro de custo, esse relatório é para você. Se o RM não estiver configurado, basta a gente fazer uma implantação inicial desse processo dentro do RM e eu também posso te ajudar em um projeto separado aqui, tá? Bom,
Basicamente seria isso, né? E aqui também, ó, nesse relatório eu tenho drill de colunas. Então, por exemplo, eu quero fazer um drill up aqui, ó, na coluna. Aí ele agrupa julho, setembro e outubro e eu vejo por ano, né? Então eu quero fazer um fluxo de caixa do meu ano, do meu semestre, tá? E eu poderia fazer o drill down aqui, ó, julho, agosto e setembro, e ainda eu tenho drill down por dia, tá? Então eu poderia fazer mais um drill down por dia, e ou seja, o que compõe julho são vencimentos do dia 10, 15, 17, 19, 20 e 31. E ele já vai somando dia a dia, então eu consigo chegar no nível mais detalhado possível desse relatório, que é o dia, eu sei até qual dia do vencimento. Então, para operações dinâmicas, a gente trabalha com o sistema para nos fornecer essa informação. Então, se eu preciso comprar um bem patrimonial, um veículo, né? Então, onde que eu vou encaixar esse veículo aqui? Onde meu fluxo de caixa está mais tranquilo. Então, teria que ser a partir do dia, por exemplo, 31. Teria que ser no dia 18 de agosto aqui, eu colocaria o meu veículo, por exemplo, e aprovaria isso para o financeiro naquele dia. Né? Então, é todo um controle de financeiro, de compras, né? Que o RP vai te proporcionar. Tá? Então, esse relatório já está pronto para fazer isso. É só você manipular os dados, né? E utilizar o Power BI. Outro detalhe, né, que esse relatório vai trazer é o seguinte, por exemplo, eu tenho 47.750 no dia 10. Eu posso clicar com o direito aqui, ó, e fazer um drill through, ou seja, lançamentos analíticos, que são os meus lançamentos a receber. Ele vai trazer todos os lançamentos que compõem aquele valor, com o histórico, né, de cada aluno que eu tenho lá na minha instituição, tá? E o identificador do lançamento no RM. Então, por exemplo, 5779, tá? Então, eu venho aqui no RM, por exemplo, tá? Vamos cancelar aqui, ó. E eu poderia filtrar esse relatório aqui, ó, por IDELAN. Deixa eu só pegar de novo aqui, 5779. Então, a gente coloca aqui, ó, 5779. É o identificador do lançamento. Tá aqui o Rafael, 3.550, tá? E eu tenho aqui 3.550, competência, data de vencimento, enfim. E aqui é só retornar para a página anterior. Aqui eu tenho no dia 17, 16.816. Quem que são essas pessoas aqui, né? Então eu venho aqui, ó, clico com o direito, Drill Through, lançamentos analíticos. Ele também vai trazer todas as referências e todos os nomes dos meus alunos que eu tenho por centro de custo, né? Que eu vou ter aqui na minha instituição, tá? Então, são relatórios preciosos aqui na instituição que eu vou te oferecer. Outro dado importantíssimo também, que é o fluxo de caixa realizado. Então, por exemplo, o previsto, a projeção é o que está em aberto. Mas aqui eu vou te dar uma aba com o realizado. Então aqui a gente vai poder também filtrar por filiais, por ano, por mês, né? E eu faço aqui, ó. Aqui é toda a consolidação financeira que eu já executei na minha base. Então eu já recebi aqui, ó, até junho, né? Eu recebi tudo isso aqui, ó, de mensalidades, tá? Então, de despesas, e aqui no cabeçalho, né, também vai ter o totalizador por despesas administrativas, e aí eu consigo ter uma visão do que é previsto, né, e o que já realizou na minha empresa. E no final, a gente vai ter um quadro, né, um demonstrativo aqui de resultados financeiros da minha instituição, de forma fácil. Da mesma forma, aqui, ó, por exemplo, serviço prestação de pessoa jurídica. Eu posso clicar com o direito, fazer um drill through, né? O drill through é trilhar por, né? Faça a trilha desse dado aqui, ó, por lançamentos realizados, que aí já é outra abinha. Então ele traz aqui, ó, 11.004 foram
3 serviços, né, para a empresa PMO, Sistemas de Informática, tá? Então, bem tranquilo, né? Aqui já vai trazer a data que foi pago e a data, né? Esse relatório já vê também baixas parciais. Se você pagou só uma parte do título, a parte residual que falta pagar ficará em projeção de fluxo e a parte que eu já paguei fica aqui no realizado. Então, ele faz os pagamentos, as liquidações parciais, ele entende também, né? E, por último, esse relatório vai te dar aqui uma evolução de receitas e despesas realizadas. Então, aqui a gente faz um funil, né? Então, por exemplo, esse aqui, ó, é a realização mês a mês que eu tive o residual do receber a pagar. Então, por exemplo, janeiro ficou negativo 11.502, fevereiro menos 24.000, em março eu tive menos 2.000, tá? Em abril eu tive 1.757,83. Em maio, R$ 87,00 de residual, a gente pode chamar aqui de lucro mês, né? A entrada versus a saída, qual é a resultante? E aqui no mês de junho, R$ 244.423,86. Então, esse gráfico de realizado refere-se a esse fluxo de caixa realizado. Então, aqui, ó, junho, 244.423,86. Então, se eu passar o mouse aqui, ele vai me mostrar o valor, né, da minha realização, se foi positiva ou negativa. Negativa a curva abaixo do zero aqui, ó, menos, né? E aqui, ó, 2 gráficos da receita e da despesa, que é um funil, onde ele vai fazendo o drill também, sobre quais naturezas a maior. Então, maior é salário, depois vem serviços, FGTS, serviços à pessoa física, né, férias a pagar, capacitação. Então, ele vai trazendo esse drill, tanto na receita quanto nas despesas, tá? Bom, esse é um relatório simples para você começar. Esse é um relatório que vai estar disponível para vocês comprarem ele já pronto, tá? E além desse relatório, eu vou disponibilizar aqui no banco de dados 2 visões de dados, que foi desenvolvida para tratar os dados no RM. Quando eu gravo essas informações aqui, ó, de banco, né, e de lançamentos e dos pagamentos dos lançamentos, que são as baixas, né? Então, eu tenho tanto o lançamento que está em aberto, quanto a baixa do lançamento também. Eu vou ter o rateio nas duas, né? Então, eu tenho na baixa aqui também o rateio. O que é o rateio? Que aqui é a minha realização no RM. Então, todos esses dados aqui já estão tratados, né? Principalmente, por exemplo, a natureza orçamentária. Se você analisar aqui, ó, a natureza orçamentária, eu já trouxe também aqui na visão de dados. Vou pegar aqui em dados, ó. Eu já tenho a natureza por o nível 1, o nível 2 e o nível 3. Nesse meu caso do RM, ó, a natureza tem 3 níveis, né? Então, aqui, ó, despesa 1 nível, segundo nível, terceiro nível. Se sua empresa tiver mais de um nível, basta você editar esse fluxo aqui, né? Essa visão de dados que eu vou disponibilizar também. E você tem a visão que você quiser com simples ajustes, né? Isso aqui eu consigo ajudar também ao TI interno, tá? Às vezes você é do próprio financeiro e gostou da ferramenta, a gente faz uma conversa, a gente faz uma reunião e eu demonstro isso aqui para você também, como a gente poderia ajustar isso aqui na sua empresa. Mas é bem simples, bem tranquilo, né? E, assim, depois o Power BI, né? Claro que, por exemplo, ele pode criar um dashboard disso aqui, né? Eu posso ter um dashboard compartilhado com todo o meu administrativo, todo o meu financeiro e diretoria, onde ele retorne todas essas informações para mim aqui em uma tela só, né?
e eu possa fazer minhas apresentações financeiras com gráficos, com tudo, todos os elementos que eu tenho aqui para preencher meu relatório. Mas é claro que o mais importante é o ERP, o RM está bem configurado e está atendendo a todas as suas operações, principalmente na previsão financeira que vai alimentar esse fluxo de caixa, ok? Eu fico por aqui. No final na descrição do vídeo aqui eu vou colocar o link para a contratação desse relatório, né? E caso vocês queiram me comunicar comigo, me chamar, vai ter meus dados aqui também, tanto no canal, né, na aba sobre, tem meu e-mail, tem meu telefone, vocês podem me comunicar aqui, ou já fazer a contratação direta junto com o apoio do TI, né? E eu estou totalmente à disposição para ajudar aqui, ok? Eu agradeço muito a atenção e até breve, e espero que tenha sido interessante esse conteúdo, tá? Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.